Reduzir o consumo de sacolas de plástico quando se vai às compras. Para o Ministério do Meio Ambiente, essa não é a preocupação quando se usa uma sacola, mas quando se usa por ano 500 bilhões de sacolas plásticas que agridem diretamente o meio ambiente. No supermercado, escolhe daqui, escolhe dali e no fim vai tudo para casa na famosa sacolinha de plástico. Se é muito ou pouco, ninguém sabe, mas que é útil, é. E depois, o que você faz com a sacola? Às vezes eu jogo fora, porque é tanta sacolinha, né? Geralmente eu jogo fora. Eu acondiciono no lixo. Só aqui no Brasil, 1 bilhão de sacolas plásticas são distribuídas em todo o país a cada mês. Uma média de 66 sacolas por habitante. E de milhões de toneladas de plástico que consumimos, nem 30% chega a ser reciclado. Se você não descartou corretamente, ela pode ficar presa numa árvore, num fio de alta tensão, podem ajudar a entupir bueiros. Além disso, este é um produto feito à base do refino de petróleo, que durante a fabricação emite gases de efeito estufa. Portanto, quanto mais sacolinhas como estas nós levarmos para casa, mais será o impacto ao meio ambiente. Então, o que fazer? Reduzir este consumo e só levar para casa o que vai reaproveitar. Então a gente não está dizendo que é errado usar a sacola plástica, a gente não está dizendo que é errado reutilizar ela como saquinho de lixo, a gente está dizendo só que a gente precisa parar para pensar um pouquinho no momento em que a gente pega 2, 3, 4 sacolinhas. A gente precisa mesmo daquilo tudo e não dá para a gente usar uma sacola retornável. Alguns supermercados já aderiram à campanha e estão incentivando o uso de sacolas de pano retornáveis. O que nós estamos orientando os nossos associados é se utilizar de sacolas retornáveis. Quer dizer, o consumidor vai na loja, leva a sua sacola, faz a sua compra e traz de volta. E tem gente que, do seu jeitinho, também dá exemplo. Na caixinha, é uma boa ideia para quem quer reduzir esse consumo e ajudar o meio ambiente. Eu já cortei um pouco. Muitas vezes vem o legume, a verdura, vem já no saquinho, saco transparente, né? Então eu não preciso ensacar nesse daqui. Esse aqui seria a comunidade só, né? De uma alça. Mas eu tenho essa consciência, a gente tem que eliminar essas sacolinhas mesmo. O meio ambiente agradece. Agradece. E olha só, a Prodan realizou nesta sexta-feira o seminário de automação de estádios e redes convergentes. O objetivo foi reunir parceiros e discutir a situação da Copa do Mundo de 2014. Leonardo Ferro tem as informações. Manaus já se prepara para a Copa de 2014 e a cidade vai passar por mudanças, principalmente na infraestrutura, na aquisição de novas tecnologias e na comunicação. Para falar sobre isso, eu converso com Alexandre Guimarães, que é o diretor técnico da Prodan. Hoje a cidade ela precisa realmente de uma mudança na infraestrutura. Como é que se dá essas mudanças dentro da cidade? Bom, Manaus vai ter que se preparar para a Copa. Muita gente pensa que ter uma Copa ou colocar um estádio é a única coisa e que estádio não precisa de tecnologia, né? E que o envolto ao estádio, ao redor do estádio, a cidade como um todo, vai precisar de uma infraestrutura de comunicação de dados, onde não só de dados, mas voz e imagem, tá certo? Que possa comportar todas as necessidades que a população e que também as pessoas que vão assistir à Copa do Mundo, os turistas que vão vir a Manaus, possam usufruir da cidade. Também ele certamente vai usufruir de serviços do governo, como serviços da saúde, eventualmente. Nesse sentido, a gente está trazendo grandes players de mercado, como você pode constatar, como a Cisco, como a Sony, como a Tricom, que estão vindo a contribuir com as suas informações e colocando que tipo de tecnologia está por trás desse estádio, né? Por exemplo, tecnologias de broadcast hoje, de transmissão de imagem. O atacante faz o gol e imediatamente no gol aquela imagem é transmitida para o mundo através da internet, né? Eu tenho certeza que até lá a gente vai conseguir, até bem antes, que a gente tem metas a cumprir, né? Até bem antes a gente vai ter que deixar Manaus aí com a infraestrutura tecnológica de primeiro mundo, né? Ok, obrigado, Alexandre, pelas informações. O importante é que fica aí um legado para a cidade de Manaus após o evento. Não é uma estrutura que vai ser montada apenas para a Copa, e sim que vai ficar para toda a cidade. Leonardo Ferro para o Amazonsat.
Mudando um pouquinho de assunto, você sabia que na Amazônia 2 estações ficam bem definidas? Pois é, elas são inverno e verão. E com o fim do período de chuvas, o clima seco fica mais intenso. Na região amazônica, o período que vai de julho a outubro é caracterizado pela diminuição da chuva e consequente aumento de temperatura. Nesta época, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, as temperaturas giram em torno dos 33 graus. Mas em alguns pontos, a sensação térmica chega a ser 4 graus a mais do que a temperatura real. Quando a meteorologia prevê a temperatura máxima para nossa região, então ela diz temperatura máxima, mas é temperatura na sombra. E o valor da temperatura vai variar se você tiver, dependendo de onde você está. Você está no asfalto, você vai ter uma temperatura mais elevada. Se você está próximo do rio, você vai ter uma temperatura mais agradável. A previsão é que nos próximos meses as chuvas voltem à normalidade. Durante o próximo trimestre, poderá acontecer no sul da Amazônia a entrada de massas de ar frio e queda brusca de temperatura, especialmente no Acre, Rondônia e Mato Grosso. Em casos excepcionais, atingir o sul dos estados do Amazonas e Pará. As friagens são um fenômeno comum que ocorre durante o mês do inverno do hemisfério sul, né? Então as friagens elas ocorrem principalmente nos estados do Mato Grosso, sul de Rondônia também, mas quando para uma friagem chegar aqui no sul do estado do Amazonas, ela tem que estar bem intensa, mas mesmo assim ela não ocorre com a mesma intensidade com que ocorre no sul do Mato Grosso, sul de Rondônia, onde tem quedas de temperaturas que as temperaturas chegam até 10, 12 graus, a mínima. Agora vamos falar de saúde. O Hemocentro do Acre intensifica as campanhas para doação no período de férias. As doações de sangue nos hemocentros diminuem. E pensando em reverter essa situação, o Hemoacre intensifica a campanha para estimular o ato que pode salvar muitas vidas. Desde de quinta-feira a gente está vindo junto à população, né, para divulgação e para a coleta desses hemocomponentes. Existem épocas que a gente já espera realmente que haja uma queda no estoque regular. Então, a gente vem junto à população para convocar durante o período de férias, por exemplo, que as pessoas geralmente se ausentam, né, da cidade, e daí a necessidade da gente estar convocando para poder ter novos doadores e também para repor já com os doadores antigos já. A campanha de doação acontece neste final de semana, pois no mês de julho, a capital acreana aumenta sua população com pessoas que chegam de outras cidades do estado e também do país. Fazer a doação é rápido, seguro e pode garantir a vida de outra pessoa. É um ato que todo ser humano deveria fazer essa doação de sangue. Em 10 dias de campanha, cerca de 45 bolsas de sangue foram coletadas, mas esse número ainda é baixo, tendo em vista que nas férias as doações diminuem e a demanda de pessoas que precisam de transfusão aumenta. Por isso, a doação é tão importante. Um convite à população que venha doar sangue. Está o dia todinho um ônibus aqui, venha doar sangue e cometer esse ato nobre. Você vai ver a seguir o Fancedia a partir de amanhã, a 61ª reunião anual da SBPC. A edição de sábado volta já.